Então, pessoal, vamos continuar a nossa resolução da atividade, né? Resolver junto com vocês. Faltaram duas questões. A gente vai terminar a resolução hoje e depois vocês já podem refazer e colocar lá na Google Sala de Aula. Não, pessoal, não se preocupe com a chamada, que eu estou usando uma extensão aqui do Google que ele faz o monitoramento automático. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas ele já faz a chamada automaticamente. Então eu estava perdendo tempo colocando o link para vocês assinarem, certo? Aí eu vou ficar usando essa extensão, certo? Que ele já faz o acompanhamento do começo ao fim de quem está na sala. Vamos lá, pessoal. Eu vou só reescrever aqui a fórmula da dilatação linear, superficial e volumétrica. A gente viu que a dilatação linear ela é dada pelo coeficiente de dilatação linear, o comprimento inicial do material e a variação de temperatura. A dilatação superficial, eu vou tratar de uma área, ela é dada por 2 vezes o coeficiente linear, a área inicial e a variação de temperatura. A dilatação volumétrica, ela é dada pela variação do volume, 3 vezes coeficiente linear, volume inicial e variação de temperatura, certo? Então, a primeira equação ela tem 3 termos, né? 1, 2, 3. A segunda eu tenho também 3 termos, só que o alfa é multiplicado por 2. E a terceira também eu tenho 3 termos, só que o alfa é multiplicado por 3, certo? Então aqui, para ficar tudo na mesma estrutura, o que é que se costuma fazer nos livros? Este 2α, ele é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Então a gente adota uma letra para ele, beta, certo? Então sempre que se falar em coeficiente de dilatação superficial, você já sabe que é 2 vezes o beta, certo? Se a questão falar o coeficiente de dilatação superficial é um determinado valor x, então ele já está lhe dando a informação que é 2 vezes o alfa, é 2 vezes o coeficiente linear. A mesma coisa a gente faz aqui, o 3 vezes o alfa, a gente chama de dilatação, é coeficiente de dilatação volumétrica, e adota-se a letra gama para este coeficiente. Então o gama equivale ao 3 alfa. Qual é as pegadinhas que costumam aparecer em questões vestibulares? Ele lhe pede para calcular uma dilatação superficial e lhe dá só o alfa. Então você já sabe que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o alfa. E o volumétrico é 3 vezes o alfa. Agora, se a questão ela já lhe dá, se ela fala em coeficiente de dilatação superficial, ele já está lhe dando o valor multiplicado, 2 vezes o alfa. Se a questão falar em coeficiente de dilatação volumétrica, ela já está lhe dando o valor 3 vezes o alfa. Certo? Agora, se a questão falar em coeficiente linear e você está fazendo um cálculo de uma dilatação volumétrica, você vai ter que multiplicar por 3. Se a questão lhe pedir para calcular uma dilatação superficial de área e lhe dá o coeficiente de dilatação linear, você tem que multiplicar por 2. Sim? O Diego pediu para o senhor repetir essa última parte. Pronto. Na dedução, a gente viu que este alfa eu tenho que multiplicar pelo número de dimensões, né? Então, linear, eu analiso um comprimento, é uma dimensão. Então, é 1 alfa. Quando eu passo de linear para superficial,
eu tenho duas dimensões, largura e comprimento, para formar uma área. Então, o coeficiente é 2 vezes o alfa. Quando eu saio de superficial para volumétrica, eu estou passando de 2 dimensões para 3, né? O volume ele tem comprimento, largura e altura. Então, por isso que surge esse fator multiplicando o alfa, né? de um tipo de dilatação para outro. Só que para simplificar essas fórmulas, o livro costuma chamar de 2α de beta, só que você já sabe que o beta é 2 vezes o alfa, e o coeficiente de dilatação volumétrica, 3α, ele chama de gama, certo? Então eu quero enfatizar para que você não caia em pegadinha, porque várias questões, ela lhe pede para você calcular uma dilatação em um volume, mas lhe fornece só o coeficiente linear. Então você sabe que tem que multiplicar por 3. Se a questão fala que, se ela lhe fornece o coeficiente superficial, você já sabe que ele já fez essa multiplicação. Sempre que ele fala em coeficiente superficial, já é o valor de 2α. Sempre que ele fala em coeficiente de dilatação volumétrica, já é o valor de 3α. Não precisa multiplicar. Entendido? Beleza, agora vamos para a questão, né? Questão de número 4. Ele tem uma chapa metálica quadrada, então eu já sei que se trata de uma dilatação de que tipo? Se ele está falando que é uma chapa metálica quadrada. Superficial, né? Que é uma área. Então eu já sei que se trata de uma dilatação superficial. Então tenho que encontrar a variação de área. Temperatura inicial, ou seja, aqui eu tenho o valor da minha temperatura inicial, que é 20. Só anotar os dados aqui. Temperatura inicial é 20. O quadrado ele tem lado 2 metros. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado, né? Então, se ele tem 2 metros de lado, então vamos calcular a área inicial deste quadrado. 2 vezes 2, 4. Pronto, a área inicial, o que ele fornece mais? É feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial, vejam bem aqui que ele já está falando em coeficiente de dilatação superficial. Então, a necessidade de multiplicar por 2? Sim ou não? Isso, não precisa multiplicar por 2, que ele já está dando o valor do coeficiente superficial. Então, já é multiplicado por 2. Ele poderia colocar uma pegadinha aqui nessa questão, dizendo que o coeficiente de dilatação linear é igual a 1,6. Então, se você não soubesse dessa implicação aqui, duas dimensões, eu teria que multiplicar primeiro por 2. Mas como ele já está dando da superfície, não precisa fazer nada. Certo? Mas só para vocês ficarem atentos que os vestibulares, concurso, adoram fazer pegadinha, não? Vamos lá, então ele dá o valor do coeficiente superficial, que eu chamei de beta, né? Que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o que ele quer saber? Determine a variação diária, ou seja, a variação nas dimensões do corpo, né, que a gente chama de dilatação. Então, ele quer saber qual é o valor da variação, da dilatação. Quando eu aqueço o material até 80 graus Celsius. Então, a temperatura final é de 80 graus Celsius. Pronto, identifiquei todos os dados que a questão forneceu, identifiquei que tipo de dilatação é. Agora é só aplicar na equação, né? Então, a minha dilatação diária, dilatação superficial,
coeficiente superficial, coeficiente de dilatação superficial, a área inicial e a variação de temperatura. Substituindo, né? Isso é o que ele quer. O coeficiente de dilatação ele forneceu, que é 1,6 vezes 10 a menos 4. A área inicial é a área do quadrado, 4. E a variação de temperatura é sempre a final, eu vou aquecer até 80, menos a inicial, ele estava inicialmente em 20. Então vamos lá, 4 vezes 1,6 dá quanto? 6,4, não? 6,4 vezes 10 a menos 4, 80 menos 20, 60. Então, quanto é que dá essa multiplicação aqui? 6,4 vezes 60. Isso, 384. Vezes 10 a menos 4. O que significa multiplicar por uma potência negativa? Eu tenho que voltar o número de casas que está no expoente. Então, eu tenho que voltar 4 casas. Então, vai voltando 4 casas. Tenho 3 aqui, tenho que acrescentar um zero. Então, vai ficar 0,384 metros. Certo? Então, está aqui a nossa dilatação. Observe que é uma dilatação que a gente não vai perceber, né? Cris, Oi. eu fiz de um jeito muito diferente, mas deu o mesmo resultado. Você multiplicou o alfa por... Qual foi o passo Por que dois. você adotou diferente? Eu multipliquei o alfa por 2, 1,6, e ali eu não botei um 4, eu botei um 2. Aí Por tipo, isso, ficou o seu 2 2... vezes 60. Aí ficou 120, 3,2 vezes 120. Pronto, o seu 2 que você colocou na área compensou o 2 que você não precisava, né, multiplicar o alfa por 2, que já é o superficial. Então você acabou anulando o erro com o outro, certo? Mas o aconselhável é sempre ver se é linear ou superficial para ver se precisa ou não multiplicar. Porque Então se foi aqui tipo na fosse sorte outro mesmo. número, foi. Porque se aqui fosse um número diferente de 4, iria dar errado. Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? A resposta está em metro. Deixa eu ver. Pronto, está em centímetro, né? Para transformar metro em centímetro, é só multiplicar por 100. Então, isso daqui multiplicando por 100. Multiplicar com 100 é só andar 2 casas. Então, vai ficar 3,84 centímetros. Dúvidas? Podemos seguir para a próxima ou tem alguém com dúvida aí? Uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, então ele já está dando a variação de temperatura aqui, né? Variação de temperatura, 80 graus Celsius. Sofreu uma dilatação, aumentando seu volume em 10 litros. O que é isso daqui? O aumento na dimensão do corpo, como é que a gente chama isso? Alguém arrisca o que é este valor 10? Variação do volume, né? É da superficial. Volumétrica, né? Eu estou tratando de volume. Então, neste caso aqui é uma dilatação volumétrica. O aumento a gente chama de dilatação, então é a minha variação do volume, dilatação volumétrica, 10 litros.
Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica, então ele quer saber o valor do gama, né? Dessa substância em centímetro a menos 1. Considere o volume inicial, VI ou V0, que eu gosto de chamar de V0, 500 litros. Pronto, então é só substituir na minha expressão da dilatação volumétrica, né, que é um volume. Isso vai ser igual ao gama, que é 3 vezes o alfa, vezes o volume inicial, vezes variação de temperatura. Então vamos lá, a variação de volume, o aumento do volume, ele disse que foi de 10 litros. O coeficiente é o que ele quer saber. O volume inicial era de 500. E a variação de temperatura foi de 80. Pronto, eu posso simplificar aqui, né? Corto um zero daqui, um zero daqui. Cuidado, que aqui é uma multiplicação, eu posso fazer isso. Se tivesse uma soma aqui, teria que cortar. Só poderia fazer isso se cancelasse um zero de cada termo. Certo? Então ficou o quê? Este lado aqui ficou só 1. E tudo que está multiplicando aqui eu passo dividindo. Deixo o gama aqui, que é o que eu quero saber, e o que está multiplicando eu passo dividindo. Então eu vou passar dividido aqui 500 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40, né? E acrescento os 2 zeros que eu não levei em consideração. Pronto, vamos transformar isso daqui em potência. Eu tenho 1 dividido por 4. Isso daqui, 3 zeros, eu posso multiplicar por 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 é 1000. 1000 vezes 4, a gente retorna para este valor, 4000. Vamos lá, 1 dividido por 4, ele diz que é 0,25, né? Eu vou levar essa potência para cima. Sempre digo, né? Quando a potência vai para o numerador, ela vai com sinal trocado. Então vai ficar 10 a menos 3. Pronto, está aqui o valor do nosso coeficiente. 0,25 vezes 10 a menos 3. Só que isso não está em notação científica, né? E as respostas geralmente vêm em notação científica. Então, em notação científica, este número que multiplica a potência tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, onde é que eu devo colocar a vírgula aqui para ficar maior do que 1 e menor do que 10? Deixa eu tirar a dúvida aqui do Nicolas, né? O Nicolas disse que não entendeu este 10 elevado a 3. Ó, todo número que você observar que é um número seguido com uma sequência de zeros, por exemplo, 5, 50, 500, 5.000, 3.300, eu posso transformar isso daqui em uma potência. Então você pega este radical aqui, que é o número que está sendo seguido de zero, escreve ele, 5, multiplica pela potência de base 10, e o número de expoentes que você vai colocar nessa potência de base 10 é o tanto de casas que eu tenho após este número, né, após este radical. Então aqui seria 5 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Se você multiplicar 5 vezes 10, você volta para este número que você tinha anteriormente. Então você pode fazer este processo que você não vai estar modificando em nada ao número. A mesma coisa aqui, ó. Vou pegar este radical, que é 5 vezes 10. Quantos números eu tenho? Quantos algarismos eu tenho depois desse 5? 2. Então vai ser 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 5, você volta o que tinha antes. Então você não está
modificando em nada o número, só está reescrevendo ele de uma forma diferente, certo? Aqui é a mesma coisa, seria 5 vezes 10, quantas casas eu tenho após o 5? 3, e assim vai. 33 vezes 10 elevado a 2, certo? Então é apenas para facilitar as contas e reescrever de forma diferente este meu número, já que eu estou trabalhando aqui com potências, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre as questões? A gente finalizou, né, as primeiras 5 questões dessa semana. Na próxima semana a gente vai tratar de dilatação nos líquidos. Certo? Isso daqui tudo era para os sólidos. Vamos ver o que se modifica quando a gente tratar de um líquido, né? Professor, parece que não tem muita dúvida, mas é porque quando o senhor faz, fica muito claro, sabe? Mas aí quando a gente vai fazer por si próprio, aí fica muito confuso. Aí por isso que surge mais dúvidas quando a gente faz sozinho do que quando o senhor faz, porque como o senhor explica bem, aí você já consegue destrinchar tudo que a gente já tenta pensar, entendeu? É por isso que parece que a gente não tem dúvida. Bom, depois treine, pegue as questões do livro, né? Este conteúdo aqui tem no livro de vocês, e qualquer dúvida vocês trazem nas aulas de atividades, certo? Mas o segredo é treinar essas questões. Se você for fazer só essas 5 aqui que eu trouxe para vocês, vocês não vão pegar as ideias, né? Que o vestibular ele gosta de explorar. Então, o segredo é você exercitar fazendo várias questões. E sempre que você se deparar com dúvida, você traz, você pode espelhar a sua tela aí e a gente começa a ver qual é a saída para aquela questão, para aquela sua dúvida. Certo? Então é isso, pessoal. Quando os materiais estão soldados. Qual é a dúvida, Wesley? Aquelas que tem 2 materiais colados, né? Pronto, deixa eu voltar ela rapidinho aqui, a 3. Pronto, ó, nesse sentido aqui, você vai sempre se basear aqui nessa esfera. Essa aqui foi a que teve dilatação. E essa aqui era o comprimento inicial. Ou um material diferente, como a questão está sugerindo aqui. É um material diferente. Então, o que acontece? Quem é que teria o comprimento aqui de circunferência maior? De dentro ou de fora? Isso, a de fora tem um comprimento maior, né? A de dentro tem um comprimento de circunferência menor. Então é basicamente isso que acontece com os materiais. O material ele vai sempre se curvar em direção ao que tem menor dilatação. Vamos supor que eu fizesse um corte aqui nessa minha esfera. Eu estou cortando ela. Então é exatamente o que tá aparecendo aqui, ó. O que dilata menor, ele vai puxar o que tem um comprimento maior em direção a ele. Certo? É como eles estão colados, isso daqui tem uma dilatação menor. Então este que tem uma expansão, ele acaba se curvando em direção ao menor. O coeficiente de dilatação menor era o aço, então o aço dilatou menos e o zinco dilatou mais, certo? No caso das altas temperaturas. Nessa questão ele está dizendo que ele vai resfriar, né? Então ocorre a mesma coisa. Quem tem o maior coeficiente dilata mais, então ele vai encolher mais, e quem tem o menor dilata menos.
O aço dilatou menos. Isso, o aço dilatou menos. Ó. O coeficiente dele é 11, enquanto o zinco é 25. Então, maior coeficiente, maior dilatação. Maior coeficiente, maior dilatação. Tanto quando for para mais, quando for para menos, certo? Claro? Então, pessoal, boa aula aí na sequência. Vou colocar lá no canal, se alguém quiser rever alguma parte. Ó, neste caso aqui, Bruna, o zinco, ele vai dilatar mais, certo? Então, quem vai ter o maior comprimento, o menor comprimento depois do resfriamento? Lembre que dilatar mais não é crescer mais, né? É sofrer o efeito da dilatação maior. Então, o zinco ele vai ficar menor do que o aço, porque o aço dilata menos. Então, ele vai encolher menos do que o zinco. Então, quem vai ter o comprimento menor no final é o zinco. E até a próxima semana.